Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, hoje faremos a conclusão do prefácio ao livro A Força do Silêncio, do cardeal Robert Sarah, feito pelo Papa Bento. Diz o Papa: todos esses pensamentos atravessam-me de novo a alma ao ler o novo livro do cardeal Robert Sarah, que nos ensina o silêncio. Permanecer em silêncio com Jesus, o verdadeiro silêncio interior. Ao nos propor justamente isso, ele também nos ajuda a compreender de um modo novo a palavra do Senhor. Naturalmente, ele fala pouco ou nada de si, mas mesmo assim nos permite entrever algo da sua vida interior. Quando Nicholas Dait lhe pergunta: ao longo de sua vida, o senhor se deu conta alguma vez de que as palavras foram se tornando demasiadamente inoportunas, pesadas e ruidosas? Ele responde: em minhas orações e em minha vida interior, sempre senti a necessidade de um silêncio mais profundo e completo. Os dias de solidão, de silêncio e de jejum absoluto foram um grande alento, uma graça incrível, uma lenta purificação e um encontro pessoal com Deus. Os dias de solidão, de silêncio e de jejum, alimentado apenas pela palavra de Deus, permitem ao homem estabelecer sua vida sobre o essencial. Nessas linhas, diz Papa Bento XVI, revela-se a fonte de vida do cardeal, fonte que confere à sua palavra uma profundidade interior. Essa é a base que lhe permite conhecer os perigos que continuamente ameaçam a vida espiritual, especialmente de padres e bispos, ameaçando assim a própria igreja, na qual, com não pouca frequência em lugar da palavra, introduz-se uma verbosidade em que se dissolve a grandeza da palavra. Gostaria de citar uma frase que pode servir de começo para o exame de consciência de qualquer bispo. Aí o Papa cita: pode suceder que um sacerdote bom e piedoso, uma vez elevada à dignidade episcopal, descambe rapidamente na mediocridade e no desejo de ser bem-sucedido nos negócios mundanos. Sobrecarregado pelo peso de seus encargos, agitado pela vontade de agradar, preocupado com seu poder, autoridade e as necessidades materiais de seu ofício, gradualmente ele se esgota. O cardeal Sarah é um mestre espiritual, diz Bento XVI, que fala a partir da sua profunda permanência silenciosa junto ao Senhor. Fala a partir da sua profunda unidade com Ele. Ele, e assim, tem totalmente algo a dizer a cada um de nós. É o que nós esperamos que esta obra maravilhosa do cardeal Robert Sarah nos ajude neste ano no nosso programa. Eu não sei quando nós vamos terminar a leitura e o comentário de ponto a ponto desse livro maravilhoso, que você pode adquirir para tê-lo como reforço da sua espiritualidade. Essa palavra do Papa, ela é também assustadora quando ele recorre ao próprio livro do cardeal Sarah para dirigir a nós bispos. Não pense você, prezado ouvinte, que o bispo é uma obra acabada, que é um homem, mega homem, já pronto, santo, com uma espiritualidade já invejável. Não é assim não. Tal seminarista, tal padre, tal bispo. É assim. Nós somos humanos e a gente precisa entrar no mistério profundamente. O bispo não pode ser um burocrata. E se a gente não tomar cuidado, a gente se torna um homem que só pensa em construção, que só pensa nisso, só pensa na boa administração, na contabilidade retilínea da diocese, no cuidado com as coisas, que é tudo importante isso. Mas se eu
agasalhar meu coração. Nós, bispos, precisamos ser os primeiros a dar exemplo, e nós deixamos a desejar. Eu falo a partir de mim. Uma pergunta que eu faço para meus irmãos bispos: o povo nos vê rezar? O povo sente nas nossas pregações, nas nossas atitudes, sinais de que há dentro de nós raízes impregnadas no silêncio do Cristo para melhor servir e amar o nosso povo? O bispo é humano. As mesmas misérias humanas do nosso povo, dos padres, nós também carregamos. O bispo não é um Superman. Ele é um homem de carne e osso e que precisa da graça de Deus para cumprir o exercício da sua missão de modo probo e objetivo. Eu espero que esse livro me ajude. Eu ainda não o tinha lido. Vi esse livro e logo me encantei pelo tema. Eu quero que esse livro me ajude. Primeiro a mim, depois a você, se você estiver precisando. Nos ajude, porque nós sacerdotes precisamos de um propósito para buscar mais a Deus na nossa adoração, no momento antes da missa. Sempre antes da missa é bom te fazer um momento no Santíssimo, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para dar à nossa vida essa graça do enamoramento com Cristo. A gente não pode dar aquilo que não tem. É preciso ler, é preciso estudar, é preciso rezar, é preciso silenciar. Isso vale para nós bispos, como o Papa está dizendo aqui, para você sacerdote, para os religiosos, para os seminaristas, para o povo em geral. Nós vivemos essa crise no mundo, e também na igreja e no Brasil não é diferente, essa crise causada pela teologia da libertação. Não adianta você torcer o nariz e dizer o bispo está errado. Eu conheço teologia da libertação, fui formado nisso, perdi muito tempo com isso, quase que me descambo na minha espiritualidade, no meu sacerdócio por causa dessa teologia que rouba a verdadeira igreja do nosso coração e coloca uma visão de igreja sociológica, ideológica, que não tem nada a ver com a essência do mistério da igreja. Então a gente precisa ter humildade e sair disso. Quantos padres estão deixando o ministério? Quantos padres que estão como funcionários do sagrado, mas sem fé, sem a unção de Deus no coração, porque foram tomados por essa ideologia, que não tem nada de teologia, mas é ideologia. Eu vou ler a Bíblia com um olhar ideológico, vou ler os sacramentos com ideal também ideológico. Isso não funciona. Quantas pessoas, quantos leigos empanturrados com essas bobagens também, com práticas pastorais calcadas nessa mentalidade, que não tem o humus da espiritualidade, que não sabe fazer silêncio. Vai fazer um retiro, tem que ser um retiro ideológico. Onde já se viu isso? Nós precisamos trazer a nossa igreja de volta. Tem muita gente roubando a nossa igreja. Em muitos lugares a igreja está roubada. E nós precisamos trazer a igreja de volta, a igreja de sempre, a igreja da tradição, da palavra, do magistério autêntico, a igreja da piedade, da oração, dos sacramentos, da verdadeira catequese, da verdadeira piedade. É essa igreja que a gente quer. E não fica você, padre, pensando, o povo fica brigando, me enchendo a paciência, porque você roubou a igreja deles. Aí fica brigando porque as pessoas querem comungar de joelho na boca, e tem direito, está lá na introdução geral ao missal. É uma vergonha ter leigos que têm que entrar na justiça eclesiástica para ter seus direitos de piedade na paróquia. Fruto da teologia da libertação que nós precisamos superar se quisermos que a nossa igreja sobreviva com entusiasmo. E se você acha ruim isso, faça as contas. Por que a igreja, há 70 anos, era 90 e tantos % de católicos e hoje só está 40%?
uma igreja que viveu profundamente essas ideias de teologia da libertação, por que não segurou o povo? Eu já ouvi numa favela uma pessoa dizer: eu gosto da igreja, mas eu rezo na igreja tal ali, numa assembleia, não sei, uma igreja. Por quê? Porque o padre da teologia da libertação só mete assuntos teológicos e de interpretação da Bíblia que não tem nada de espiritualidade. As pessoas querem a profundidade, não o vazio. A gente vai à igreja para nos encher, não para nos esvaziar. E a liturgia, as orações, tudo deve buscar nas raízes do silêncio a força da sua eloquência. Que Deus nos ajude. Eu gosto sempre do versículo da aclamação ao Evangelho do dia. Traz um contexto bem central, muito bem pensado isso para a liturgia. Hoje, nesta quarta-feira, nos é apresentado o versículo 27 do capítulo 10 de João. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É uma palavra firme, determinante, que exatamente combina com o que nós estamos meditando. Quem escuta a Deus? Quem faz silêncio. Se eu não faço silêncio, eu vou escutar outros deuses. Aí eu vou escutar o mundo, vou escutar as insídias desse mundo. A gente vai escutar através da falsa cultura, da falsa música, da falsa arte, do falso cinema, de tudo isso. Você vai escutar coisas que realmente não te ajudam a viver essa graça de Deus em profundidade no seu coração. Então, eu preciso fazer silêncio. Eu preciso escutar Deus. Eu preciso ter espaço na minha vida para o silêncio, seja diante do Santíssimo, seja diante do seu oratório na sua casa, ser sentado aí debaixo de uma árvore no seu quintal, orando, meditando, lendo a palavra de Deus. Nós precisamos do silêncio para resgatar a vitalidade da nossa fé católica, apostólica, romana, essa fé viva que Deus nos deu através do nosso batismo. Que a Santíssima Virgem São José nos ajude nessa empreitada. Pai Santo, Deus de amor, nós queremos ser ovelhas, ovelhas que escutam, ovelhas que não tenham ciúme nos nossos ouvidos para impedir que nós escutemos a sua voz, Senhor, e sigamos os seus caminhos. Abençoa, Senhor, os meus ouvidos interiores e os ouvidos também do ouvinte que ora comigo agora, para que sejamos afeitos ao mistério da Tua Palavra. Amém. Pela intercessão de São José, seja abençoada a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com a oração da noite e amanhã de manhã com a oração da manhã. Fique na paz.